Olá, pessoal, tudo bem? Vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre o tema de partidos políticos. Vamos estudar basicamente o artigo 17 da Constituição Federal. Primeira coisa para entender os partidos políticos é elaborarmos um conceito de partidos políticos. E o que são partidos políticos? Primeira, natureza jurídica. Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, que está estabelecido lá no Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado organizado por pessoas que têm uma ideologia comum. E qual que é o objetivo? Exercer influências sobre a orientação política do Estado. Então, esse seria o conceito de partidos políticos. O que nós precisamos entender aqui dos partidos políticos? Primeira coisa uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária, que está estabelecida lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Com isso, nós concluímos que no Brasil não se admite candidatura avulsa, tá? Então, alguém querendo concorrer a um cargo eletivo vai ter que se filiar a um partido político. Esse partido político ele vai ter dois registros. Primeiro registro como pessoa jurídica de direito privado vai ser registrado no cartório civil de registro de pessoa jurídica para adquirir personalidade jurídica. Depois que adquirir essa personalidade jurídica, registra no TSE. Qual que é o objetivo do registro no Tribunal Superior Eleitoral? Justamente para permitir a fiscalização dos partidos políticos. Aonde que nós vamos registrar? Em qual cartório de registro de pessoa jurídica que nós vamos registrar o partido político? No cartório do Distrito Federal. Por que isso? Porque partido político tem caráter nacional. Logo, registramos no Distrito Federal. O artigo 17, quando você analisa lá da Constituição, ele deixa isso bem claro, lá no seu parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei, ou seja, forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Muito bem. Analisando o artigo 17, nós vamos ver que ele determina que alguns preceitos sejam observados. Primeiro, inciso 1, caráter nacional, ou seja, partido político tem que ter caráter nacional, não pode ter caráter local nem caráter regional, justamente porque se refere a ideologia, a uma determinada ideologia. Por outro lado, o inciso 2 fala que não pode receber recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. O que nós vamos ter aqui? A aplicação do princípio da soberania nacional, justamente para evitar que os partidos políticos fiquem ligados a interesses internacionais. No inciso 3, vamos ver prestação de contas à Justiça Eleitoral, justamente para evitar formação de caixa 2. Então, tudo que partido político faz, deixa de fazer, todos os gastos, as contas têm que ser prestadas à Justiça Eleitoral. E, inciso 4, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Nós temos uma lei de partidos políticos, que é a Lei 9.096 de 95. Lá nós temos todas as determinações de funcionamento dos partidos políticos. Ok. Ainda, nós temos aqui no artigo 150 da Constituição, indo lá para frente, nós vamos ter alguns casos da chamada imunidade tributária.
150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que nos interessa, inciso 6. Instituir impostos sobre a linha C, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos. Ou seja, partidos políticos têm a chamada imunidade tributária. Ainda, no artigo 17, caput da Constituição, temos lá a aplicação de alguns princípios, que é a liberdade de organização, ou seja, os partidos políticos são livres para se organizar, e a autonomia partidária, que os partidos políticos têm autonomia para decidir como que vai ser o seu funcionamento. Tanto que os partidos políticos são montados em volta de um estatuto, e ali eles vão decidir como que tudo vai funcionar. Falando de partido político, vocês têm que ter bastante cuidado com a emenda constitucional 97 de 2017, tá? Cuidado para não pegarem alguma Constituição Federal que não esteja atualizada e aí vocês caírem na determinação antiga. Pela emenda constitucional 97 de 2017, nós tivemos algumas mudanças bem pertinentes em relação a partidos políticos. A primeira dela, a questão das coligações partidárias. Antes da emenda constitucional 97, as coligações partidárias eram livres. E o que nós tivemos agora com essa emenda? Depois da emenda constitucional de 97 de 2017, não se admite mais coligação partidária para eleições do sistema eleitoral majoritário. Só se admite para os sistemas eleitorais proporcionais, tá? Isso vai ficar bem claro no parágrafo 1º, quando determina: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos. Tananana. E o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, tá? Então, a emenda constitucional 97 trouxe essa mudança que é extremamente relevante na atuação de direitos políticos. Só que aí, o que nós vamos ter? A primeira pergunta que se faz é: qual que foi a intenção dessa emenda, né, de vedar a coligação partidária para eleições majoritárias? Aqui é justamente fortalecer os grandes partidos e vai acabar sufocando os partidos pequenos, tá? Porque ele já era pequeno, agora não pode mais coligar para as majoritárias, então os partidos pequenos vão ter muita dificuldade agora a partir dessa emenda constitucional 97. Já valeu essa regra para as eleições de 2018? Não, porque o artigo 2º da emenda constitucional 97 determinou que só valeria para as eleições seguintes, que no caso são as eleições desse ano, de 2020. Então, esse ano é o primeiro ano que nós temos a proibição de coligações para as eleições majoritárias. Que mais que nós tivemos ainda nessa emenda constitucional 97? A questão de participação no fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. O fundo partidário, ele está determinado lá no no parágrafo 3º do artigo 17. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que alternativamente. E aí nós temos os incisos 1 e 2 que trazem 2 requisitos para que os partidos políticos possam ter acesso a esse fundo partidário.
O fundo partidário é o fundo que mais sustenta financeiramente os partidos políticos. E se você analisar o inciso 1 e o 2, você vai ver que criaram requisitos muito estritos para que o partido político tenha participação nesse fundo partidário. Então, no inciso 1, obtiveram nas eleições para a Câmara no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação. São números grandes que às vezes os partidos políticos não conseguem comprovar. Ou, se não, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos pelo menos 1/3 das unidades da federação. 15 deputados federais para um partido político eleger é muita coisa, é muito difícil. Então isso vai também mudar a forma como que os partidos políticos vão ter acesso a esse fundo partidário. Acaba que nós podemos dizer que essa emenda constitucional 97 acabou criando uma chamada cláusula de barreira. Por quê? Os partidos políticos vão ter essa barreira para participarem desse fundo partidário. Então isso, mais uma vez, pode trazer uma dificuldade séria para partidos políticos, principalmente pequenos, né, que não têm muito orçamento e contam muito com esse orçamento vindo do fundo partidário. Um outro tópico muito importante dos partidos políticos é a questão da fidelidade partidária. O que nós temos aqui? O STF entende que o mandato eletivo pertence ao partido político e não ao candidato, e não à pessoa. Isso significa que a pessoa não pode simplesmente mudar de partido político porque ela quer, porque o mandato é do partido e não dela. Então, se ela mudar sem uma justa causa, isso aí pode dar infidelidade partidária e, consequentemente, pode até dar cassação de mandato. Sem justa causa, ou seja, há causas justas que permitem que mude de um partido para outro? Sim. O que nós temos principalmente? Quando o partido político muda a sua orientação política, quando cria-se um novo partido, quando um partido incorpora ou se funde a outro, ou se o candidato comprovar perseguição política. São casos que autorizam a mudança de partido político sem caracterizar infidelidade partidária. Nos outros casos, sem justa causa, vai sim caracterizar uma infidelidade partidária. Uma questão muito relevante dos partidos políticos, mais agora aqui voltado para os candidatos, é que depois que a ficha limpa foi publicada, a lei da ficha limpa, nós vimos que se o candidato já tiver uma condenação em segunda instância por um órgão colegiado, ele já está inelegível, tá? Então, antes precisava-se do trânsito em julgado. Agora, desde a lei da ficha limpa, não se exige mais esse trânsito em julgado. Logo, condenação em segunda instância de órgão colegiado já fundamenta uma inelegibilidade. E, finalmente, nós temos o artigo 16 da Constituição, que trata da anualidade eleitoral, ou também chamada de anterioridade eleitoral. E o que nós temos ali? Qualquer lei que mude o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor na data da sua publicação. Só que ela não vai poder se aplicar às eleições que ocorram até 1 ano da data da sua vigência. Por isso chamado de anualidade ou anterioridade. Isso é para quê? Para evitar que
para evitar que mudanças eleitorais do processo eleitoral ocorram para favorecer determinados partidos políticos em determinadas eleições. Então, o Constituinte foi lá e disse: quer mudar, pode mudar, não tem problema, o processo eleitoral. Mas para fins de moralidade pública, só vai poder se aplicar nas eleições 1 ano após a mudança. Basicamente, o que temos aí para falar de partidos políticos, tá? Até o nosso próximo encontro. Grande beijo a todos.